Muito bom dia, nós estamos convidando você para a nossa live. Está aqui a nossa trombeta, né? Com a qual nós convidamos você para passar esse momento com a gente. Hoje está conosco o pastor Denilson. Como é que está? Tudo bem? Muito bom dia, tudo bem, graças a Deus. Ele vai nos ajudar, que o pastor Paulo Neto não está bem de saúde hoje. Eu também estou com a garganta boa, não vinha, mas acabei vindo para poder auxiliar aqui o pastor Denilson, né? E você pode pegar agora o aviãozinho, apertar lá para passar para outras pessoas a mensagem de hoje, né? Hoje é o sexto dia, né? E a meditação hoje é no capítulo 6 do Evangelho de São João. E você não pode ficar fora. Tá certo? Não é isso, pastor Denilson? Isso mesmo. Vamos verificar se o áudio está tudo certinho aí, vocês estão conseguindo ouvir a gente bem. Fala aqui nos comentários, todo mundo ouvindo bem, todo mundo ouvindo tranquilo. Deixa eu ver aqui nos comentários se está todo mundo ouvindo bem mesmo aí, né? Isso aí é muito importante, tá ouvindo bem. Isso que é o importante nessa questão toda, né? Aí você pode mandar sua mensagem, você que está no propósito aí já nesses dias. Hoje ainda é o sexto dia, isso significa que está faltando quantos dias? Está faltando, 21, né? Está faltando 15, né? Aqui o pessoal está falando que está tudo bem, todo mundo ouvindo bem, então tá bom. Tá pelo menos no seu aqui está tudo certo. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, as pessoas estão... Tá todo mundo escutando bem, mas convide outras pessoas para entrarem também, né? Aqui é o seu, viu, pastor? Tá bom, tá ok. Mas eu quero olhar, você olha desse, olha desse. Beleza. Mas olha, a gente não vai demorar muito hoje, porque a nossa intenção é trazer uma mensagem para você, uma mensagem que fica no seu coração. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o capítulo 6, e a mensagem forte aqui do capítulo 6 foi a multiplicação dos pães. É isso aí que eu quero conversar com vocês, que eu acho essa passagem extraordinária. Eu estou aqui com o pastor Denilson, que vai me ajudar também nessa meditação, numa forma de tentar trazer mais informação para você sobre essa passagem da palavra de Deus. E veja bem, e aconteceu aqui um milagre extraordinário, o milagre da multiplicação. Jesus estava aqui por quê? Porque ele estava com dificuldade para ir para a Judéia. E para a Judéia não estava muito fácil, porque estava todo mundo já querendo matá-lo antes da hora, ele estava encontrando dificuldade, porque o pessoal estava muito cheio de ódio, os líderes religiosos da época, e Jesus estava algumas semanas antes de morrer, né? E havia um trânsito muito grande. Sempre que havia a festa da Páscoa, o povo vinha de todos os lugarejos, de todas as vilas, eles iam em grupos, em caravanas, seguindo em direção de Jerusalém, porque Jerusalém era o único lugar onde as pessoas podiam de fato celebrar a Páscoa. Então você imagina só, as estradas estavam cheias, as hospedagens ficavam cheias, aquele monte de gente passando, descendo para Jerusalém, e Jesus na Galiléia. Jesus estava ali na Galiléia e resolveu reunir o povo ali. Ele aproveitou a movimentação e ele resolveu fazer uma pregação que foi muito importante. Ele reuniu aquele grupo enorme de pessoas, e esse grupo enorme de pessoas, a gente tem conhecimento da palavra de Deus, que sentaram para ouvi-lo, e ele fez uma pregação, um encontro. Na verdade, foi um seminário que durou 3 dias. Ele ficou 3 dias pregando e 3 dias ensinando. Imagine vocês. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele pregou, e as pessoas, como elas andavam em trânsito para ir para Jerusalém, geralmente elas levavam comida para comer no meio do caminho. O próprio Jesus chegava aí em caravana quando era criança. Uma vez ele foi para uma festa dessa, os pais dele esqueceram ele em Jerusalém, tiveram que voltar no meio do caminho para ir buscar ele, que estava em Jerusalém, ficou sozinho, acabou se perdendo, acabou não indo na viagem, na caminhada, diz a palavra de Deus, né? E era comum o pessoal sair dessa movimentação a pé, né? E Jesus aproveitou aquela movimentação toda do povo que passava pela Galiléia e resolveu fazer um seminário. Ele já estava conhecido, todo mundo queria ouvi-lo mesmo. E ele fez um seminário, esse seminário demorou 3 dias. E o certo é que as pessoas que levavam aquela alimentação toda para comer no meio do caminho,
Eles acabaram consumindo o que levavam para comer ali, parado ali. 3 dias parado ali, praticamente os atrasou na viagem muitos quilômetros. E eles estavam parados lá, e quando Jesus terminou a sua pregação, ele percebeu que muita gente estava com fome porque tinham comido todo o que levavam para comer no caminho. Eles acabaram consumindo ali, parado, ouvindo Jesus. E ele viu que tinha gente com fome, ele se preocupou, comentou com o discípulo, né, que o pessoal estava ali, que tinha que dar de comer para aquele povo. O pessoal disse: olha, Senhor, nem que nós tivéssemos quantos denários, pastor? 200 denários. 200 denários para comprar tudo de pão aqui não seria suficiente. Quanto é mais ou menos no dinheiro de hoje 200 denários? Um denário equivale a um dia de trabalho. Um dia de um trabalho. É como se fosse uma diária. Isso mesmo. Aí você multiplica uma diária de um trabalhador hoje dividido o salário mínimo, que dá mais ou menos 15 mil reais, né? É mais ou menos aí, pelo cálculo. Ele diz: se tivesse aqui 15 mil conto para comprar tudo de pão, Jesus, ainda não seria suficiente para poder dar de comer para toda essa multidão que está aqui. Porque só de homens haviam 5 mil homens. Aí você vai contar as crianças, vai contar as mulheres, vai contar o pão a mais que as pessoas iam pegar para poder levar na viagem, porque eles já não estavam sem nada mesmo, precisavam continuar caminhando para poder chegar em Jerusalém, ainda estavam distantes mais ou menos uns 200 quilômetros do lugar onde ia acontecer a festa, estavam distantes, né? Contando tudo isso, tinha que ser muito pão, muito pão. Muita comida. Pão para eles comerem, ficarem saciados e para juntarem para poder levar no restante da viagem. Dos 200 quilômetros que eles precisavam caminhar para poder sair da Galileia e chegar até a Judéia. E de repente veio um outro discípulo um pouco mais otimista: mas tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixes. Esses peixes que as pessoas levavam geralmente já era assado para poder demorar na viagem, né? Aí ele falou: mas também o que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão toda? Aí Jesus disse: tragam-me aqui o menino. Aí alguém foi lá, passou a conversa do garoto: ó, o mestre está chamando você. E o garoto chegou lá com Jesus, e Jesus fez a pergunta para o garoto, com certeza: você me dá os seus pães e os seus peixinhos? E o menino prontamente deu para Jesus. Aqui, o que ele tinha? Ele deu aqueles pães e aqueles peixes para Jesus. Jesus disse para vocês: arrume um povo aí sentado na relva, sei lá, perto de uma montanha, coloca cada um sentadinho em grupo de 100, de 150, que é para dar de comer para todo mundo. Recolhe aí todos os cestos que eles têm no meio da multidão. E foram lá, recolher aquele monte de cesto que o povo levava, né? E depois que recolheram aqueles cestos, trouxeram para Jesus. Jesus organizou, abençoou o pão, os 5 pães, abençoou os 2 peixinhos assados, que estavam assados com certeza, e simplesmente depois que ele abençoou, ele começou a partir os pedaços e começou a encher os cestos de pães. Os discípulos viram aquilo ali, ficaram assim como que impressionados. O que está acontecendo? Que o pão não acaba. Na medida que ele ia a partir do pão, o pão ia se multiplicando em pedaços. Ele foi enchendo cestos à vontade. Depois pegou os pedaços de peixe assado, foi partindo, enchendo o cesto de peixe assado. Certo é que todos os vasilhamos que ele recolheram no meio da multidão ficaram completamente cheios de peixes e de pão. Ele pegou, foi e disse para os discípulos: agora alimenta todo mundo. Alimenta todo mundo. Dá para todo mundo comer aí. E o pessoal comeu à vontade, matou a fome, deve ter guardado alguma coisa a mais, e eles guardaram para poder levar na viagem que eles precisavam seguir até Jerusalém. Tinha pão e peixe à vontade mesmo, eles comendo à vontade. 5 mil homens, se acredita, mais 10 mil pessoas comeram, incluindo as mulheres e as crianças, ou até mais do que isso. Depois que todo mundo comeu, ficou saciado, ficou satisfeito. Vocês sabem o que aconteceu? Jesus despediu o povo e sobrou muito pedaço de pão em cima da relva. Jesus foi lá e disse aos discípulos: vamos recolher esses pães que sobraram. Talvez ensinando para nós o importante de não desperdiçar comida, viu? Para nós não desperdiçarmos comida. É um exemplo, tudo serve como ensinamento. Ele foi, recolheu os pães que sobraram, botou num cesto, e diz a palavra que sobraram 12 cestos de pães. Eu pergunto para você:
Se sobrasse tanto pão assim e você tivesse que dar para alguém, para quem você daria? Para quem você daria esses pães? Para quem você daria esses pães? Pessoas necessitadas. Sim, mas o pessoal já levou o suficiente, já levou na viagem, já pegaram o que tinham que pegar, todo mundo estava satisfeito. Para quem você daria o pão? Quem merecia levar esses 12 cestos de pães? O garoto. O garoto que merecia levar, porque ele que deu os 2 pães. Então você acredita que aí, além da lei da multiplicação, aconteceu aquela bênção da semeadura. O garoto deu 2 pãezinhos e deve ter simplesmente recebido os 12 cestos, imagino eu. Jesus chegou e disse, olha, como você deu os 12 pães, isso eu pensando, toma aqui, você vai levar mais do que 12 pães para você, você vai levar toda essa quantidade aqui. Eu daria para o garoto, eu não acredito que Jesus não tenha feito diferente. E depois que Jesus fez isso, o povo ficou numa euforia que vocês não querem nem imaginar. O pessoal ficou impressionado com o milagre e houve uma empolgação no meio do povo. E o pessoal, vamos logo aclamar ele como nosso rei. Vamos aclamá-lo como rei. O pessoal começou a ficar todo alvoroçado, todo mundo empolgado, querendo colocar Jesus na costa e aclamá-lo como rei. Jesus não queria aquilo, porque não era hora. Um dia ele vai voltar como rei. Mas naquele momento ele estava ali simplesmente para começar o reino dos céus, da qual nós fazemos parte hoje. E o que aconteceu? Ele, percebendo a euforia do povo, correu, subiu para a montanha e foi orar. E o pessoal aqui embaixo esperando, ele se isolou de todo mundo, foi lá para o alto da montanha e foi se isolar para orar ao Pai. Ele ficou orando lá até de madrugada. Até de madrugada. Quando deu mais ou menos entre as 13 e as 6 horas da manhã, ele desceu da montanha. Quando ele desceu da montanha, não tinha mais ninguém. Os discípulos que estavam lá esperando ele tinham colocado o barco ali na beira da praia, esperando ele descer da montanha. Só que ele chegou de madrugada, tudo escuro. Os discípulos não perceberam que o barco foi levado da beira da praia. Quantos estádios? Mais ou menos de 25 a 30 estádios. A 25 a 30 estádios. Você vai fazer isso na soma dos metros. O barco que estava na beira da praia se distanciou da beira da praia a 25 e 6 estádios, que dá em torno de entre 5 e 6 quilômetros de distância, não é isso? Exatamente. Vejam só, muita gente pensa que Jesus andou só um pedacinho na beira da praia. Não, ele andou 6 quilômetros em cima d'água. 6 quilômetros, imagine, 6 quilômetros dá hoje quase 1 hora de caminhada, né? Com certeza. Aí ele pegou, desceu da beira da praia, estava escuro ainda, e como ele viu que estava escuro, ele não quis chamar os discípulos. Ele resolveu ir até o encontro dos discípulos, que o barco havia se afastado de 25 a 30 estádios da beira da praia. Ele resolveu ir andando sobre as águas. Resolveu andar sobre as águas aqueles 5 a 6 quilômetros. E ele foi andando sobre as águas em direção do barco. E diz a palavra que os discípulos, quando viram aquele vulto de madrugada, ainda escuro, andando sobre as águas, ficaram com medo. Eles ficaram com medo achando que era um fantasma, achando que era um fantasma, alguma visagem, alguma coisa. E Pedro foi que gritou: Senhor, socorre-nos! Ele se apavorou. Jesus gritou do meio do mar lá: não temam, porque sou eu. E o Pedro disse: Senhor, se és tu, então deixa-me ir ter contigo. E aí, o que aconteceu, pastor Wilson? E aí, nesse momento, ele foi até Jesus. E a Bíblia nos conta que quando ele estava caminhando, quase chegando perto do Senhor Jesus, ele começa a olhar para os lados, a olhar para as dificuldades, para a tempestade, para o vento forte. E aí ele começa a afundar. E aí Jesus segura ele, salva ele naquele momento. Mas é uma lição muito, muito forte para a nossa vida, né? A gente conhece essa história, sabe que tem muitos ensinamentos, né? Desde a multiplicação dos pães até o milagre de andar sobre as águas. Temos muitos ensinamentos importantes. É verdade. E uma das razões pelas quais ele começou a afundar o Pedro foi porque ele desviou o olhar de Jesus. Exatamente. Ele começou a olhar para todos o que estava acontecendo ao redor dele. Isso é um ensinamento para você, porque às vezes nós estamos diante de um propósito, a gente começa a olhar para as circunstâncias. Olhar para os lados é você começar a olhar mais o problema e valorizar mais o problema do que o poder que Deus tem para poder te fazer passar por cima do problema, passar por cima das águas. Isso foi o grande problema do Pedro. Ele estava olhando para Jesus, e enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava indo muito bem. Mas ele começou a prestar atenção para a força das águas em sua volta, né? Para o movimento do vento,
Aí ele desviou o olhar, começou a olhar para o mar que estava em movimento, e ele desviou o olhar e começou a afundar. Às vezes acontece muito com a gente assim, às vezes a gente fica olhando, sei lá o quê, em vez de nós olharmos para Jesus, a gente fica aí olhando para a queda de pastor, porque fulano caiu, porque o fulano fez isso, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. E essa forma de desviar o olhar de Jesus para olhar exatamente para a fragilidade dos outros, é que tem feito muitas pessoas perderem o foco, perderem a visão e afundarem nessa sua caminhada com Jesus. Você não pode ficar abalado pelas circunstâncias, porque às vezes você diz o fulano errou, o fulano caiu, aí você começa a enfraquecer, começa a afundar na sua fé também, porque você está olhando para a vida do fulano e preocupado com a vida do fulano. Ore por ele, tente ajudá-lo, procure ajudá-lo para que ele realmente possa se erguer, viu? E no vez de olhar para os problemas, para a fraqueza, para os defeitos dos outros, olhe para Jesus. Porque é Ele que sustenta você de pé. É Ele que mantém você de pé para que você possa, de fato, passar por cima das turbulências da vida, das turbulências do mar da vida, das turbulências que, às vezes, a água causa nas nossas caminhadas, não é isso? Então, ele parou de olhar e começou a afundar. Aí foi necessário Jesus ir socorrer, que ele estava quase se afogando, né? Ele teve que pagar esse mico, né? De gritar, Senhor, socorre-me, ele falou. É verdade. Isso nos dá uma lição muito importante, como o nosso pastor já falou, né? De que é muito simples, quando nós estamos olhando para Jesus de fato, quando nós temos Jesus como nosso alvo, nós de fato conseguimos vencer as dificuldades, nós de fato conseguimos andar sobre as águas, mesmo que esteja acontecendo uma tempestade do nosso lado, mesmo que esteja tudo se acabando, mesmo que os ventos estejam fortes. Quando a gente olha para Jesus e aprende com Jesus e segue a Jesus de fato, grandes coisas acontecem na nossa vida e nós passamos por todos os obstáculos, as dificuldades da nossa vida, porque nós estamos firmes com Cristo. E você sabe, pastor Deus, hoje em dia, por exemplo, o inimigo das nossas vidas, ele tem muito instrumento para tentar fazer a gente parar de olhar para Jesus e desviar o foco da nossa fé. Uma das coisas que hoje enfraquece a fé de muitas pessoas é a internet. Com certeza. A internet é uma coisa muito boa, mas tem um lado ruim que o inimigo usa também. Assim como nós usamos para evangelizar, né, para ganhar Jesus, o inimigo usa também para poder afastar as pessoas de Jesus. Você está entendendo? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as falas hoje, elas são muito recortadas. Sabe? Você é capaz hoje até da inteligência artificial fazer uma pessoa falar o que ele não está falando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita fake news, muita mentira. Hoje, quando alguém quer destruir a reputação de alguém, ele pega falas e constrói aquilo ali e, dependendo da pessoa que não tem experiência, ele vai acreditar naquilo. É muito importante você tomar cuidado e procurar saber a veracidade das coisas. Eu já errei, já tomei conclusões precipitadas muitas vezes. Hoje eu estou mais esperto, porque as pessoas cortam as coisas e falam coisas de pessoas que você às vezes começa a acreditar, dependendo do que as pessoas querem falar, porque hoje o grande objetivo de quem está na internet é conseguir like, é conseguir visualização. E o que mais dá visualização são as coisas que não são boas. Vocês estão entendendo? O que mais dá visualização é exatamente fofoca. Você vê, tem grupo que tem a ousadia de ser chamado de fofoca gospel. Como é que pode? O fuxico gospel. Existe fuxico gospel, minha gente. Eu fico apavorado com esses nomes, né? Misturar o evangelho com o fuxico. Fuxico é pecado, diz a palavra de Deus, é pecado. A Bíblia diz para a gente não andar com mexeriqueiro, provando então que o fuxico é uma coisa... Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as grandes intenções dessas coisas, quando você quer atingir a vida de alguém, você usa esses dispositivos para poder atingir a vida de uma pessoa, para poder desmoralizar uma pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que estar olhando para Jesus Cristo o tempo todo. E pastor, isso de uma certa forma se torna até um motivo de muitas pessoas estarem se afastando da presença de Deus, porque elas justamente olham para essas pessoas que não fazem aquilo que é certo. E às vezes as histórias nem são verdadeiras, porque você não vai checar. Exatamente. É muito fácil eu chegar aqui e falar mal de você, falar um monte de coisa de você. Às vezes você vai dar primeiro, por isso que eu digo que toda história tem duas versões. Né?
Ou tem três? Tem a sua, tem a que um conta e que a outro conta. Exatamente. Você tem que procurar realmente saber qual é a verdadeira, que às vezes uma história está sendo contada aqui, mas a realidade é outra. E às vezes a gente vai embarcar na primeira história, a gente pode ser precipitado nisso. Viu? É uma orientação, por isso que tem que olhar para Jesus. Porque quando você olha para Jesus Cristo, Exatamente. você não afunda. E aí o que aconteceu depois? Pedro subiu do barco e Jesus chegou do outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago, né? É o Lago de Genezaré, que é chamado de Mar da Galileia. Um dia eu vou levar você lá em Jerusalém comigo, lá na Israel, né? Lá na Galileia. E o que aconteceu, por exemplo, foi que Jesus passou para o outro lado. Quando amanheceu o dia, o povo foi atrás de Jesus. Viu aquela multidão atrás de Jesus no lugar onde ele estava, né? Chegaram lá, o pessoal não encontrou Jesus. Cadê Jesus? Jesus está aqui. Tá. E não acharam. Aí começaram a procurar por todo canto para ver onde achavam ele. Até que deram a volta no mar e foram achar Jesus do outro lado. Quando veio aquela multidão chegou atrás de Jesus, ele já estava do outro lado do lago. Aquela multidão chegou toda empolgada. Senhor, a gente te procurava e não te achava. Poxa, a gente estava louco para ver o Senhor, para conversar com o Senhor, para ouvir o Senhor. A gente estava querendo muito. E estava todo mundo numa empolgação, porque eles viram o milagre dos pães e dos peixes no dia anterior, e eles vieram atrás para ouvir Jesus daquele maior entusiasmo. A única pessoa que não estava entusiasmada era Jesus. Jesus estava quieto, calado, meio frio nas suas reações com aquele grupo de pessoas, ele não estava nada empolgado. Até que uma hora ele falou, ele disse, vocês estão me procurando, sabe por quê? Porque vocês ontem comeram peixe, comeram pão, encheram o estômago, e agora vocês estão querendo, sabe o quê? Comer novamente. É por isso que vocês estão atrás de mim. E vocês querem milagres. Vocês querem milagres. Você imaginou isso como se torna bem atualizado para hoje? Porque as pessoas hoje, né, elas ainda têm esse defeito. Só procuram Jesus por causa de milagres. Não é? Às vezes as pessoas só vão atrás de Deus quando eles precisam de um milagre ou de uma ação sobrenatural de Deus na sua própria vida. Depois que eles conseguem aquilo, que tem de gente que some, que vai embora, né? É muita gente. Se você for ver, tem muita gente espalhada por esse mundo que não está em igreja, não está em lugar nenhum e que receberam o milagre de Deus. Que geralmente só voltam a procurar Jesus quando vier uma necessidade forte. Aí voltam atrás dele novamente. Jesus estava reclamando sobre isso aqui. Ele sabia que as pessoas estavam à procura dele porque queriam milagre de novo, queriam sinais, toda aquela empolgação, todo aquele esforço, toda aquela vontade de procurar Jesus era porque ele operava milagres. E ele deu uma resposta muito pesada, que está no versículo 27 do capítulo 6 do Evangelho de São João. Olha o que ele falou para o povo. Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ele falou para o pessoal. Ele parou e disse, olha, se esforcem, trabalhem, corram lá atrás. Até porque, diz a palavra de Deus, que o reino de Deus é tomado por esforço. Diz a palavra de Deus, que é por esforço. E vejam bem, e Jesus disse, sejam esforçados e trabalhem, não pelas coisas passageiras, por aquilo que você tem hoje e pode estar precisando amanhã, como eu me enchi a barriga de vocês de pão de peixe, vocês ficaram saciados e hoje vocês estão precisando comer novamente. Então que o esforço de vocês, o empenho de vocês, não sejam só pelas coisas efêmeras, pelas coisas passageiras, por aquilo que eu possa dar para você hoje e que amanhã você tem necessidade novamente, como as coisas materiais. Mas tenha o mesmo esforço pelas coisas que subsistem dentro de você para a vida eterna, a salvação, que isso seja o maior interesse, que você se esforce por isso, falou Jesus. Meus irmãos, e ele pegou, foi e disse, né, que ele
era o Filho do Homem e que ele era selado, que ele era o autêntico, que naquela época apareciam muitos falsos cristos já naquela época, mas ele tinha o selo da autenticidade, que não era uma fake news, uma mentira, mas que ele verdadeiramente era o Messias selado para poder dar essa salvação. O pessoal parou, já achou essa conversa um pouco difícil, um pouco sem desinteressante, e Jesus nesse dia resolveu não operar milagres. No lugar de operar milagres, sabe o que Jesus Cristo resolveu? Resolveu falar sobre a vida eterna. Sem milagre, mas falar sobre a salvação. Jesus fez uma pregação que incomodou todo mundo. E a pregação era essa: eu sou o pão que desceu dos céus. Ele começou a falar sobre isso. O pessoal começou a achar pesado aquela palavra, porque eles queriam o pão para comer, e Jesus começou a dizer que ele era o pão que ia saciar para a vida eterna aquelas pessoas, que não ia deixar mais eles terem fome de Deus, que eles encontrariam e se alimentariam espiritualmente. Ele pegou e disse: olha, o pão que os vossos pais comeram no deserto, eles voltaram a sentir fome, mas o pão que eu tenho para dar para vocês, nunca mais vocês vão se sentir fome, mas vocês serão saciados para a vida eterna. Porque eu sou o pão que desceu dos céus, e aquele que comer deste pão jamais terá fome, falando sobre ele como Senhor, como o único que pode salvar e que pode saciar a tua fome, a nossa fome espiritual. Ah, o pessoal ficou muito chateado, viu, com essa palavra aí. Estou vendo aqui. Tá vendo aí? Todo mundo se revoltou. Eu sou o pão da vida. Todo mundo se revoltou dizendo assim, mas a gente não queria ouvir essa pregação. Essa pregação tá pesada demais. Quem é que pode ouvir essas coisas aí? Não dá para ouvir essa pregação. Essa pregação não está boa. Porque era uma pregação que mexia na ferida deles. Sabe o que aconteceu, pastor Denilson? Diz aí que todo mundo foi como? Foi embora. Fala a palavra de Deus que todo mundo vazou. O pessoal, não, a gente não vai ficar aqui mais não. Perdeu a graça, o pessoal dizia. A gente não quer mais saber de Jesus. Ele não quer operar milagre, quer falar de salvação, de que ele é o Salvador, de que ele é o pão da vida, não dá. Todo mundo começou a sair, todo mundo começou a ir embora. Todo mundo começou a ir embora. Jesus ficou sozinho. No dia anterior foi aquela festa, aquela empolgação, aquele entusiasmo. No dia seguinte, o pessoal ignora Jesus, vai embora, deixa ele sozinho. Ele ficou triste, chateado, entendeu que não estava sendo assimilado por aquele povo, por aquela multidão, e isso é a pior coisa para quem prega, é saber que não está sendo assimilado. Ele ficou chateado e olhou para os discípulos estavam todos sem jeito, e ele, muito chateado, perguntou para os discípulos assim: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Não querem me deixar sozinho? Não querem acompanhar os outros que foram embora? Me deixaram falando só? Vocês não querem ir, não? E o Pedro parou e disse assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí, pastor Denilson, o que é que a gente descobre nisso aí? Aqui nós temos 3 histórias muito importantes, né? Um é um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, que trazem muitos ensinamentos para a gente, né? Depois Jesus anda sobre as águas, depois ele se revela como o pão da vida. É aquilo que o pastor falou, muitas pessoas estão em busca de Jesus somente por aquilo que ele pode oferecer a nível de milagre, a nível de resolver os meus problemas, a nível de trazer uma solução para as coisas dessa vida. Para coisas dessa vida, para coisas dessa terra. Porque eu tenho um problema, eu preciso de uma solução, e muitas das vezes vai até Jesus, até recebe, porque Jesus é misericordioso e abençoa, e quando pensa que não, aquela pessoa já não está mais, porque já conseguiu aquilo que ela queria aqui. Exatamente. Então, isso tem acontecia nos tempos de Jesus e acontecem até nos dias de hoje. Por isso, mais uma vez, o nosso foco tem que estar em Jesus Cristo. Aquele que veio para nos dar a vida eterna, a salvação. Amém. Então veja bem uma coisa, e essa é, sem dúvida alguma, uma grande mensagem.
Jesus é o Salvador. Você não tem para onde ir se você quer ser salvo. Se você quer viver a vida eterna, saiba que só é possível com Jesus Cristo. Não tem como. Ninguém tem poder de salvar você. Você está me entendendo? Você tem que tomar uma decisão com Ele, porque você vai perceber a importância da vida eterna quando você morrer. Quando o seu coração parar de bater, o seu cérebro parar de funcionar. Você não é um imortal. Um dia você vai ter que encarar a realidade. Se prepare para isso. E para poder entrar bem na terceira fase da nossa vida, só é possível com Jesus Cristo. Não existe outro Salvador. Ele é o pão da vida. Foi Ele que morreu por você. Ele que pagou um preço altíssimo para que você tenha a vida eterna. E digo para você, a mesma Bíblia que fala que existe o céu é a mesma Bíblia que fala que existe o inferno. Você está me entendendo? Então saiba disso. Você não tem escolha. Foi o que falou Pedro. Para quem iremos nós? A gente não tem para quem ir, Jesus, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, só Jesus tem a palavra de vida eterna e, com certeza, nós não temos uma outra forma de sermos salvos se não for através de Jesus. Não é isso? Com certeza. Quantos minutos já tem? Já tem meia hora? Faltam 3 minutos para as 12h30. Tá bom, então é de meia hora, então já vamos terminar, tá bom? Espero que você continue firme no seu propósito, mas antes eu quero dizer para você que amanhã, hoje tem culto de jovem aqui na igreja, de Mocidade, né? Tem, 7h30 da noite. Os jovens que estão aqui às 7h30 da noite da igreja quadrangular do Monte Castelo. Mas amanhã é domingo, amanhã não tem live, porque amanhã a gente vai estar ocupado. Amanhã eu prego de manhã, à tarde e à noite. Não tem como fazer, como fazer essa live, não é verdade? E amanhã tem culto. Logo de manhã cedo, às 8 horas da manhã, aqui na igreja quadrangular do Monte Castelo, tem a Escola Bíblica Quadrangular. Tem um grupo que chega... Amanhã a gente tem a consagração, começa às 9h30. Ah, não, amanhã já é Santa Ceia. Gente. Não conversa, é verdade. Enganado aqui. Amanhã é Santa Ceia. É verdade, isso aí. Hoje não lembrava que amanhã é Santa Ceia. Por isso mesmo que não vai ter a live. É o segundo domingo, São 3 cultos. Amanhã a gente está ocupadão, gente. Ocupadão amanhã. Por isso que não tem live, porque você vai para a igreja também. Procure uma igreja próxima da sua casa. Eu não estou falando para você ir para quadrangular, não. Vá para uma igreja que prega o evangelho, que prega a palavra de Deus. Procure uma para se congregar. Mas você que é da quadrangular, você sabe que amanhã é o nosso culto de Santa Ceia. Você sabe disso, né? Então você que é da quadrangular, vá para a sua igreja amanhã. Você que é da Assembleia, vá para a Assembleia. Você que é da Batista, vá para a Batista. Você que é presbiteriana, vá para a presbiteriana. A gente começa a falar e daqui a pouco, né, a gente vai esquecer de algumas, né? Tem muito, você que é de uma igreja evangélica, vá para a igreja sua, que com certeza a sua igreja amanhã tem culto. Vá adorar o Senhor. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na quadrangular amanhã é Santa Ceia. Logo de manhã, às 9h30 da manhã, eu estou lá na península, lá na Lagoa, na igreja quadrangular da Lagoa, que nós estamos ali perto do Ferreiro Grilo. Eu vou estar lá de manhã às 9h30 e à tarde às 5h30 da tarde. E à noite, às 19h30, eu vou estar aqui, na igreja quadrangular do Monte Castelo, né? E amanhã pela manhã, logo cedo, o pastor Paulo Neto está aqui. 9h30 da manhã 9h30 da manhã. Às 5h30 da tarde está o pastor Paulo Neto com o pastor Léo. Isso, 5h30 da tarde. E às 7h30 da noite vai estar eu aqui. Então amanhã vai ser o domingo para Deus. Se você quer aceitar Jesus, aceite. Vem na igreja amanhã tomar uma decisão com Cristo. Vai ser importantíssimo. E você sabe que essas semanas que estão entrando são as semanas... as semanas... da Semana Santa, né? E vocês não esqueçam que nós vamos ter aqui o Celebrando, dia 18 ao dia 21. Vai ter o Celebrando, e não esqueça também que na sexta-feira santa, lá na Igreja da Lagoa, o culto vai ser às 3 da tarde, tá bom? Às 3 da tarde nós temos um culto especial lá, que eu aproveito para convidar você. E quantas pessoas? Olha aí, já está aqui... Aqui tem 94 online... E aqui tem 61. 96, está nessa média, 95, 90... então 61 com 90, dá mais de 150 pessoas, né? Exatamente. Que estão nos acompanhando aqui direto, né? Então, que Deus abençoe, nós vamos orar por você agora, você vai almoçar, viu? Não coma muito.
Não sei qual é o seu propósito de jejum, mas firme no propósito, né? Exatamente. O que é que a gente vai mandar os irmãos falarem? Você que precisa de oração, colocar o nome da pessoa Pode pela dar o qual nome você está agora, que a gente orando vai orar, aqui. né? A gente não consegue ler o nome de todo mundo porque passa muito rápido. É muito rápido é que verdade. passa aqui. Mas olha, o que eu quero pedir para você é o seguinte: coloque aí Jesus, o pão da vida, tá? Escreva, né? Coloque Jesus, o pão da vida, para eu saber que você está no propósito. Você que está no propósito, nos acompanhando, escreva aí no Instagram, Jesus, o pão da vida. Coloque Jesus, o pão da vida. E que Deus possa abençoar a sua família. Olha, aqui já tá aparecendo as pessoas já pedindo oração. Bastante gente. Mas aqui escreva também. aí, tá? Jesus, o pão da vida. Deixa eu ver. Cláudia, Amélia, Farai, Rosélia e família, Adriana Viegas, Wilson, Lucivaldo Rabelo, Cláudia, José, Teca Souza. Quem é aí mais? aqui estão escrevendo Jesus, o pão da vida, Jesus, o pão da vida. Eita, Porque Jesus, se eu pedir o para pão da colocar vida. também Jesus, o pão da vida, o Esse pessoal vai tá lendo os escrevendo. nomes aqui. A Gabriela, pede oração pela família, o Alice Vieira, a Rosa Helena, deixa eu ver quem mais aqui, a Rosa Amélia, a pastora Célia, já botou aqui Jesus, o pão da vida, o José Ferreira, Jesus, o pão da vida, meu irmão, é verdade. Sol Farias, Jesus é o pão da vida, é mesmo, é o pão que nos alimenta, né? Tem um novo aqui, né? Tem. Jesus, tu és o pão que Tem me esse também. alimenta. O verbo vivo que desceu. O do verbo céu. vivo que desceu dos céus. É Ele que tem sustentado você. A mim também. Eu nem sei o que seria minha vida sem Jesus. Eu já chorar aqui. Eu nem sei o que seria da minha vida sem Jesus. Ela perderia o sentido. Jesus, desde que Ele entrou na minha vida, Ele fez uma revolução em mim. Ele acabou com meus complexos, acabou com os meus traumas, acabou com um monte de coisa. Ele me sarou de tanta coisa ruim que vocês não querem nem imaginar. Ele de fato é maravilhoso. Eu sou muito grato ao meu Jesus Cristo, ao meu pão da vida, que tem me alimentado todos os dias. Então está incluído essas pessoas que nós falamos os nomes, né? A Rosa Amélia já falou aqui que é a família dela que ela quer. Ela está dizendo aqui que a netinha dela, com 3 meses, está com bronquite com Covid. Poxa, vamos orar. Uma criança, né? 3 meses. Meu Jesus. Vamos já fazer essa oração aqui. Deixa eu ver mais alguém, hein? Aqui não, aqui não apareceu mais. Para mim aqui Glória parou. Castro, Bruno Batalha, Cresce, Joana G. Santos, a Bibi Cakes, né? A Miss Frazão. Vamos orar então. Pense em Deus onde quer que você esteja, o seu nome está aqui, e nós queremos do poder da oração. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu oro em favor de cada pessoa que nos acompanha neste momento, essa pessoa que está em casa orando, meu Pai, pedindo a Tua bênção. Talvez alguém que esteja doente, enfermo, precisando de uma cura do alto dos céus. De repente os médicos não sabem mais o que fazer com respeito à enfermidade dessa pessoa que nos ouve. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Os impossíveis dos homens não são os teus impossíveis. E eu oro agora por essa pessoa que está doente em casa, doente em um leito de hospital. Oro, Jesus Cristo, pela minha garganta que não está bem. Oro pelo pastor Paulo Neto, que também não está bem hoje. E por cada pessoa que nos escuta neste momento, que nos ouve, nós oramos. Oro pela pastora Nazaré, meu Deus. Oro pelos irmãos que precisam de oração. Oro pelo meu irmão Heitor. Oro, enfim, por todos aqueles que me ouvem, Deus, que me escutam, que eu coloco das minhas orações todos os dias. Oro, meu Deus, pelos servos que estão nos acompanhando neste momento, Deus. E peço no nome de Jesus, no nome de Jesus,
Que venha sobre a vida dessa pessoa uma unção de cura, a unção da saúde. Tu és o Senhor que nos sara, Deus. E que essa unção venha sobre esse corpo doente para repreender essa enfermidade, para repreender toda a dor, meu Pai, para matar esse vírus, esse bacilos, esse mal que alimenta essa doença, que tem vida espiritual, em nome de Jesus. Que essa doença seja consumida, destruída pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe essa pessoa que está com a vida atrapalhada, que as coisas estão dando errado, que está dominada pelos embaraços, pelos atrapalhos. Que esses embaraços, que esses atrapalhos cessem dessa vida, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe esse lar. Abençoe essa casa, repreenda as brigas, as contendas, a desunião, a perturbação, a miséria, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que está atingindo esse lar, essa casa, que saia desse lar, que seja repreendido do meio dessa família, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Derrama a tua bênção para essa pessoa. Enche esse coração de paz. Tira essa ansiedade, essa inquietação, essa depressão, que sai agora, em nome de Jesus. Que a tua paz envolva esse lar, que o Senhor repreenda do meio dessa família o vício, a rebeldia, a agressividade, a grosseria, as más companhias. Liberta essa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que ouve esta oração, essa pessoa que está sendo lembrada, apresentada a ti, meu Pai, em intercessão e oração, liberta do vício, das más companhias, liberta da grosseria, da agressividade, da violência, Deus. Em nome de Jesus, age com o teu poder, meu Pai, em favor dessa família, em favor das nossas casas, em favor dos nossos familiares. Derrama da tua bênção, Deus, e que nesse jejum da vitória, que tenhamos as vitórias de Deus nas nossas vidas. No nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Nós estamos esperando você na igreja, né? A partir de hoje, o culto de jovens aqui na igreja, né? Amanhã. 3 horários da manhã. E segunda-feira, nós temos o que segunda-feira? Ah, tá bom. Ele está só avisando aqui o Hélio que segunda-feira a gente volta novamente com a nossa live. Tá certo? Que Deus te abençoe, obrigado pela sua participação e até segunda, se Deus quiser, ou na igreja, se a gente se encontrar. E Jesus, o pão da vida. Coloque aí. Jesus, o pão da vida. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Pregou que esqueceu do...